Olá, bom dia. Hoje, dia 4 de fevereiro, é segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online aqui nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, do programa Hora da Notícia, que é transmitido todo dia, de segunda a sexta-feira, de 5 às 7 da manhã, tendo aqui ao lado os colegas amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. No comando do som, o nosso querido amigo Saldanha. E de início, quero agradecer aqueles que compartilharam o vídeo, que é uma forma de ampliar a nossa voz nas redes sociais. Fizeram isso o Márcio Pompeu, a Sandra Cabral, a Flaviane Nascimento, o Jesus Alves, a Moura Martins, que além de compartilhar, ainda pede que as outras pessoas compartilhem. Ela gosta tanto do programa e quer que o programa seja assistido por mais e mais gente. O Grijalva Parente, o Francisco Edvar, o Fabiano Carvalho, o Fábio Tasra, colega jornalista, o Henrique Costa, o Olavo Souza e a Mara Nunes. E um bom dia aqui para quem já entrou aqui ao vivo nas redes sociais, como o Edmar Cordeiro, a Soninha Gucci, o Paulo Roberto Soares, o Márcio Manuel dos Santos, Antônio Lacerda, lá de Natal. Não estava assistindo no aplicativo, agora tem o Facebook, a opção, né? Hoje estamos com problema no aplicativo da internet da rádio. Bom dia para o Michel Mendonça, para o Soares da Retífica, mandando um bom dia também aqui o Edmar Cordeiro, Paulo Soares, Márcio Cataldi, né? Esquisito o nome dele, que a leitura é ruim de ler, viu? O José Guedes, o Fidelis Veloso, todos esses estão aqui online, já ligados no programa Hora da Notícia no Facebook. Estamos só aguardando aqui a rodada de comerciais para a gente entrar no ar nas ondas da Rádio Assunção. Então, meu amigo, minha amiga, para você. Venha nos visitar e venha... Bom dia, Ladislau. Ótima semana para todos nós. São 3 Ladislau, gente boa. Incluindo os produtos fresh. E também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores. Fátima Johnson, lá no Jordão, no distrito de Sobral. Na Serra, né? Sobral também tem Serra. Produtos Serra da Meroca. Mas que é no Jordão. A Meroca para um lado, o Jordão é para o outro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Ei! Você, dona de casa, que procura feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão de caldo. A Fátima Johnson pedindo para mandar um bom dia para o Johnson, que é o seu marido, lá gosto dele também, e para a filhona, que estão na escuta lá no Jordão, em Sobral. Grande abraço para a família. Bom dia para Catarina Soares. E Delberto Gugel. Bom dia, bons tempos. Da notícia em tempo real. Você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6h35 voltamos e com um probleminha no aplicativo, inclusive minha esposa Luciana aqui reclamando, dizendo que não está conseguindo ouvir. Faz parte do traçado, esperamos que amanhã esteja tudo normalizado. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia. Que belo lápis o amigo está usando, né? Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Saldanha. Bom dia, os nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Assunção. E o Veloso já está dizendo, bom dia, peça ao André e ao Renato que façam um resumo da primeira hora. O pessoal está cativo do aplicativo, né, e não conseguiram ver o programa. É bom comprar um fazem radinho. agora, né? Eu recomendo ali na Pereira, tem uns radinhos bem baratinhos. Você compra um radinho aí, quando der problema do aplicativo, tem um radinho. O radinho é... Mas o primeira hora foi mais ou menos... Porque eu não sou negócio de aplicativo, eu sou das antigas. Eu tenho um radinho sonho lá em casa.
A noite todinha que é lá. As antigas, né? De aplicativo. Radinho de pilha. Problema. Eu sou cativo do aplicativo. Aplicativo, Mas eu tenho um rádio aplicativo. também lá em casa. Eu fui ouvir vocês no rádio, né? Então, o assunto na primeira vez aqui no aplicativo foi a eleição lá no Senado, que na verdade era uma bagunça. Ali era a casa da mãe Joana. Começou no primeiro dia de votação com manobras regimentais completamente fora do regimento. O regimento estava muito claro, diz que a eleição tem que ser fechada, né? O Davi Alcolumbre, candidato, não poderia jamais presidir aquela sessão. Então, o Renato disse mais cedo, né, que o Mas Fux, oficialmente né? ele não era candidato. Né? Foi uma manobra, foi. Mas oficialmente ele Eu não estava era candidato. conversando com meu irmão ontem, que é Não advogado, podia Luciano. proibi-lo, não. Eu acho que nessa, regimentalmente, seguindo a risca mesmo, ele não poderia presidir a partir do momento que lançasse a candidatura. Eu penso E ele não dessa lançou? forma. Ele Olha, não mas é lançou. assim, como é que é? Termina ali e ele não seria lançado candidato? Todo mundo sabia que ele era candidato. Mas né? oficialmente não. Não, e Ele que tinha horas, se inscrever. mas que hora ele se Ah, inscreve? não sei. Ele disse Não, depois. como não sabe? Tem que... Não, olha, a gente tem Foi que uma fazer... manobra, foi. Não, a gente tem que fazer as coisas direitinho assim, para não dizer, olha... Você não ganha do Renan Calheiro sendo esse dia. santo, não. Não, foi ganho dentro das normas. Ganhamos dentro das normas. Tá? O primeiro dia estava completamente fora das normas. E outra, se o Davi se elege no primeiro dia, com certeza hoje estava judicializado e teria que ter uma nova eleição, porque estava fora das normas. Fere a Constituição. Na hora do momento em que ele... Como é que ele vai presidir a sessão? É uma sessão preparatória. O único objetivo dessa sessão preparatória é a eleição da mesa. É o único objetivo, é a eleição da mesa. Então, na hora que ele é o candidato, era sabido que era candidato, né? Na hora que ele dissesse, olha, eu sou candidato, aí ele sai, quem vai presidir? Tinha que ser o Maranhão. Então, eram duas coisas. O Maranhão, dizem, era homem do Sarney. Mas pelo regimento, que era o cara mais antigo, tinha que dirigir. E dirigiu direitinho, né? Você não vê que ele não fez nenhum problema, né? Mas o Alcolumbre era da antiga mesa, também tinha o direito de Não dirigir. tinha. Não tinha. Tinha, sim. Se ele é candidato, ele não tem. Ah, mas ele não era candidato. Ele era candidato. Não, na oficialmente sua não. cabeça. Não. Mas em que hora ele ia se candidatar? Ah, aí não sei. Quando Não, ele mas eu candidato. sei. Eu estou dizendo, eu sei. O único objetivo da sessão preparatória é eleger a mesa. É por isso que aquela eleição, naquela votação de dizer, não, nós vamos votar aqui pelo voto aberto, é ilegal, é inconstitucional, é antirregimental. O Senado tem um regimento para seguir. O regimento fala claramente, o voto é fechado, o voto é secreto. Quem elegeu Isso ali... pode ser mudado por entendimento do plenário. Pode, mas não naquele momento. Aí é uma discussão. Não tem discussão. Vou te explicar por quê. O ano legislativo começa hoje. Não começava ontem. O que acontece? O ano legislativo começa e é precedido de sessões preparatórias que é para eleger a mesa. Depois que se elege a mesa, é que começa o ano legislativo. Até então, os senadores nem tomaram posse. Legalmente, eles não poderiam votar, está compreendendo? Eles vão votar ali para a mesa, eleger a mesa. Depois de eleger a mesa, aí começa o ano legislativo. Para eleger Começa a mesa, hoje. eles tinham que tomar posse. Para começar hoje. Ele só O podia ano, eleger a mesa. não, mas vamos Já ser claro, tinha tomado posse. Ele só pode eleger a mesa se tomar posse. o ano Eles legislativo. tomaram posse. Não, a sessão preparatória é para dar posse. Eu sei, mas aqui na Assembleia é a mesma coisa. É a Eles mesma primeiro coisa. tomaram posse, depois Isso, elegeram a mesa. isso. Só pode eleger a Mas mesa. o tomar posse. ano legislativo, quer dizer, eles só podem votar Então, a questões... rigor, eles já estavam passados. Não, Já eram senadores. eu sei, mas não podem votar. O ano legislativo, Saiu Luciano. o ano legislativo, Faz o ano sentido. legislativo só começa Faz hoje. sentido. E é muito claro, o ano legislativo, isso é qualquer casa. O ano legislativo começa e é precedido de sessão preparatória. Então, nesta sessão preparatória, eles não têm o poder de votar, muito menos uma questão de ordem. Você não pode mudar o regimento numa questão de ordem. Aí foi para o Fux, e o Fux disse, olha, está errado, o regimento... Mas muita coisa no Brasil não pode. O presidente Não, mas Supremo olha- não podia fatuar a votação do impeachment e fatiou. E o Renan era o presidente e deixou. Veja bem, mas não é porque fazem errado que eu devo concordar com o O errado. Brasil é uma Né? bagunça. Não é uma bagunça. Agora tem que corrigir isso a partir de Não, o agora. Brasil não é bagunça. Tem que acabar Ao com esse negócio de contrário. votação. Não, o Brasil... Luciano, eu particularmente acredito, eu sou... Não, só terminando aqui o Fux. Eu acho que O Toffoli, perdão. O Toffoli, pela legislação, pela Constituição, diz duas coisas. Primeiro, o regimento diz que o voto é secreto. Terceiro, numa sessão preparatória você não pode mudar um regimento. Segundo, né? Terceiro, se o cara é candidato, não pode presidir a sessão que vai eleger.
É claro, é óbvio. Então, é da Constituição. Pois não. Sim, agora, assim, o que ficou pendente, e é assim, tudo é o rito, não tem que obedecer o rito. Sim. O que eu soube é que um partido político não poderia ter entrado com aquele tipo de remédio constitucional. Então, se está errado aí o rito, o Toffoli podia dizer o seguinte: não, eu não vou julgar porque está errado, você não tem legitimidade para entrar com essa ação. Aí sim, é uma questão Vamos por partes. Eu acredito que sou similar à opinião, minha opinião é similar à opinião do Renato. Eu acho que o tal do Alcolumbre poderia presidir a sessão até o momento que ele se lançasse candidato. Agora, o que você disse faz todo sentido do mundo. A questão da posse. A sessão é para votar, certo? Sim. O cara, boa noite, então nós vamos aqui abrir, aí quem são os candidatos? Aí chama os candidatos para fazer a sua discussão. E depois abre a votação. Que momento ele vai dizer que é candidato? No momento das candidaturas postas. Pois é, mas ele está o tempo todo. Não, agora eu vou sair da mesa e vou passar para quem? Vai passar para o Maranhão. Na hora que ele oficializasse, passar para o Maranhão. Não é bagunçado, não. Quem era que tinha que presidir ali? O mais idoso. Se ele é candidato, se não tivesse ninguém na mesa. Se ele é candidato, não pode. Mas ele não era candidato. Era. Ainda não era que oficializou. O Renan só passou a ser candidato depois que oficializou. Todos. Qualquer um só é candidato. Todos eram. Todos os 81 eram pretensamente candidatos. Todos sabemos que ele era candidato. Aí tem que ter a formalidade. E quando você não formaliza, você não é o candidato. Isso aí eu concordo também. E concordo com você, Luciano, na questão, eu não tinha me atentado a isso. Não fui pesquisar como você certamente o fez, nessa questão que era uma sessão deliberativa para a escolha da presidência. É chamada de sessão preparatória. Ela antecede o período legislativo. O ano legislativo começa hoje. Vai ser aberto o ano legislativo hoje, lá no Congresso, na Câmara e no Senado. Eu acho que também aqui na Assembleia. É verdade, na Câmara Municipal. Na Câmara também, todos, né? Hoje, começa hoje. E foi precedido de uma sessão preparatória. Né? Então, naquela sessão preparatória, não se pode votar uma questão de ordem, olha, vamos mudar o regimento. O Senado tem toda a autonomia de mudar o regimento. A partir de hoje, pode mudar o regimento. Chama aqui, olha, vamos mudar esse regimento que foi visto que está errado. O voto é secreto. Fizeram uma manobra até com a construção do Tasso, e fica difícil. Se o camarada quer declarar o voto, dizem quem votou, como é que se pode proibir isso? Até porque não tem nenhuma proibição a essa manobra que foi feita. Não, mas ninguém está dizendo isso. Né? Houve quem dissesse, olha, se declarar o voto, pode perder. Não pode perder nada. O voto, assim, o deputado, o parlamentar tem o direito de preservar política. O parlamentar tem o direito de preservar o seu voto. Por que o voto é secreto, nesses casos de eleição das casas? Para evitar que o Poder Executivo interfira lá. Eu chamo o André e digo, olha, eu vou te dar tanta grana. Aí o que acontece, né? Eu vou te dar uma grana e tu vota para mim. Aí, como se o voto for secreto, aí tem as traições, né? Pô, o cara recebe a grana e votou no outro, né? É tanto que o Renan, quando é que o Renan foi lá e mudou? A outra coisa, assim, interessante foi a força das redes sociais. Elas foram preponderantes nas eleições e também foi preponderante lá na eleição do Senado. Foi essa força, essa pressão que fez com que o PSDB, porque, como o Renato até já disse, o Renan contava com alguns votos no PSDB. Mesmo que o Tasso fosse o candidato do PSDB, não teria os votos do partido todo. Pode ter certeza disso. Contava com o voto do PSDB e contava com o voto do Flávio Bolsonaro. Dois fatos corroboraram para que o Renan fosse lá, e na hora que ele subiu e começou a dizer aquelas coisas, foi bom que ficou registrado. Eu disse, ele entrou em desespero, perdeu. Eu estava conversando com uma amiga no Zap, né? Aí logo depois ele renuncia. Quando o PSDB diz, olha, a bancada resolveu votar, declarar o seu voto, abrir o seu voto, e todos, aí começou com a Mara Gabrilli, que dizem que ele contava com o voto dela, ela dizendo, votei no Alcolumbre na primeira, estou votando agora. O segundo senador, que era do PSDB, também disse isso. O Flávio Bolsonaro disse, pressionado pelas redes sociais, e a partir daí o Renan viu que não tinha mais condição para ele. Caiu fora. Mas que negócio. Agora, terminando. Disputou. Que negócio mais maluco, né? Terminando. A outra coisa que ficou em aberto, a casa fraudulenta, né? Então, de repente, como é que surge um voto a mais? Como é que surgiu aquele voto a mais? Vai ficar por isso mesmo? O Alcolumbre diz que vai investigar. Como é que vai investigar? Aí o Maranhão pega os votos, rasga e bota dentro do bolso. Estava ali claramente uma fraude, né? Sim. Aí ele pega a prova de uma fraude, tenta inutilizar e guarda no bolso. Diz que ia levar para o túmulo. E lá, felizmente, as câmeras pegaram
e mostraram claramente que os 2 votos lá que estavam fora da sobrecarta estavam direcionados para o Calheiros. Então, ali um voto faria diferença, né? É verdade. 6h47, seu Renato Abreu. Renato vai entrevistar o novo presidente da Assembleia hoje de manhã. Já. Vou entrevistar o presidente José Sarto, falar dos planos, dos projetos. Ele que está com boas ideias, inclusive quer, e ele disse isso publicamente, ele quer atualizar o regimento da Assembleia. E é bom que seja feito. Aliás, o Olha, já a pauta do cara, né? O Alcolumbre vai mexer o regimento também. Porque eu acho que, por exemplo, o regimento do Senado é da década de 70. Eu sempre disse aqui que sou contra que o Supremo interfira em negócio de eleição de mesa, não sei o quê. Não pode. O Senado é livre para tomar suas decisões. E outra coisa, o regimento do Senado está flagrantemente contrariando a Constituição. A Constituição completou agora 30 anos, ela é de 88. O regimento do Senado é da década de 70. Naquela época, as casas legislativas estabeleceram o voto secreto para se proteger de pressões, inclusive dos governos militares, depois daquela famosa tentativa da cassação daquele deputado Márcio Moreira Salles, que terminou fechando o Congresso. Os militares, ele fez um discurso considerado agressivo às Forças Armadas, os militares pediram a cassação dele, a Câmara não deu, e o Congresso foi fechado. Então, por conta disso... Você se lembra qual era a agressão que ele fazia às Forças Armadas? Ele fez um discurso... Ele fez um discurso propondo uma greve, que as mulheres não dançassem com os militares. Exatamente. Então, ele foi considerado ofensivo. Então, a partir daí, o que é que se criou? Era o seguinte, as prerrogativas do Poder Legislativo. Eu me lembro bem dessa bandeira, que era uma bandeira, inclusive, dos progressistas e da esquerda. As prerrogativas. O que era prerrogativa? Garantir o voto secreto para garantir que o deputado tivesse liberdade de votar sem a pressão do Executivo. Esse tempo passou. Nós estamos numa época de democracia e hoje o cidadão quer saber como o seu representado vota, é legítimo, porque o poder originário da democracia é do povo. Numa democracia representativa, o senador, o deputado federal, eles representam o povo. Então o povo tem o direito de saber como é que ele vota. E numa decisão dessa, que de um lado tem um Renan Calheiros, que é o atraso, é a velha política, o eleitor quer saber, não, quer saber como é que o senhor vai votar, é um direito dele. Você acha que a Assembleia pode rever isso aqui? Eu acho que sim. Eu acho que cabe já isso. Eu acho que cabe. A Câmara vota em aberto. A Câmara aqui vota em aberto. Porque eu acho que nós não estamos mais numa ditadura, nem regime autoritário, nem nada. Nós estamos na democracia. É genuíno que o cidadão, eu como eleitor, eu quero saber como é que o meu deputado se posiciona. O então deputado José Guimarães escapou de uma cassação de mandato por conta de uma votação fechada na Assembleia. Se fosse aberta, ele não escaparia. Exatamente. Foi na Assembleia. Ele era deputado estadual. Então, olha que o STF já decidiu lá no caso, esqueci o nome do cara que foi ministro, ele era também senador, e o ministro lá do STF disse que tinha que ser aberto. Ele foi cassado, né? Então eu concordo, tu foste no ponto. O ponto é exatamente isso. Houve uma época em que o voto secreto era uma defesa da prerrogativa dos parlamentares, quando nós vivíamos num regime forte. Hoje, a democracia, o principal compromisso do parlamentar é com quem o elegeu. Então, ele tem que prestar contas com isso daí. Se, por acaso, ele vendeu seu voto lá para o presidente, para o executivo, se deixasse submeter às pressões do executivo, ele que preste conta lá com os seus representados. Então, o representante tem como prerrogativa principal prestar contas dos seus atos no Congresso para os seus representados. Então, você foi em cima disso daí. Então, pode mudar realmente... E outra, viu, Luciano? Eu acho que aquele gesto dos senadores, inclusive do senador Tasso, o senador Girão aqui, os 2 senadores do Ceará, o Cid não votou secreto, não revelou o voto, mas os 2, na prática, desmoralizaram a votação, o escrutínio secreto. Porque aquela insurgência de desobediência civil desmoralizou o voto secreto quando eles mostraram. Não, eu vou botar o voto da outra, mas eu vou mostrar como é que eu voto. Então aquilo desmoralizou. E nada impede de mostrar o voto. Nada impede. Nada impede. Você vai arrecaçar 40 senadores? No voto do cidadão, não, porque ali é diferente. O voto está muito diferente. E a Constituição prevê o escrutínio e o voto secreto do eleitor. O Fidelis Veloso, é o poder originário da democracia. O Olavo de Carvalho. O Fidelis Veloso está insistindo que o Alcolumbre teria direito porque era da mesa anterior. Pois é, o que foi bom?
é que se a eleição tivesse sido feita da forma do primeiro dia, tivesse havido a eleição, com certeza hoje estaríamos no STF e iria cair por terra. Porque na hora em que ele se declara deputado, candidato, todos os atos que ele fez para trás da mesa já serão questionados, serão tidos como ilegítimos. Por exemplo, quando faz uma questão de ordem para abrir o voto, qualquer um vai dizer, ele fez a questão de ordem para se beneficiar e, portanto, ele feriu a igualdade, né, de competição. Então, iria se acabar. O bom, foi até bom o Toffoli ter feito isso, que hoje não haverá mais nenhum problema. Está eleito, tem legitimidade, o senador Maranhão presidiu sem nenhum problema, em nenhum depois momento... proclamou o resultado e Acabou-se. Agora, eu queria só 2 pontos para o Reinaldo Azevedo. Eu vou chamar aqui de ex-inteligente Reinaldo Azevedo. Será uma das coisas que eu prestava louvor e reverência ao Reinaldo, era a sua inteligência e a sua coerência. Hoje, lamentavelmente, parece que ele é refém de uma bolha. Ele vive numa bolha de autorreferência. Então, quando aquilo que ele diz não se concretiza, ele tenta torcer a realidade dos fatos. Ele está chamando de vitória de Pirro, a vitória do Davi. E ainda diz assim, vitória de Pirro. E ele diz assim, olha, consulte aí, está chamando os leitores dele de burro. Quem é que não sabe o que é vitória de Pirro? Que é aquela vitória que seria melhor uma derrota. Ele acha que era melhor uma derrota, tendo o Calheiros à frente para as reformas, do que o Davi. É só na cabeça dele. Aí ele disse assim, é tanto que o pessoal da esquerda está soltando fogos. Quem, cara? Eu não vi ninguém da esquerda soltando fogos porque o Davi tivesse sido eleito. Ao contrário, estávamos todos torcendo e fazendo campanha pelo seu amiguinho, seu aliado, Renan Calheiros, era aliado do Lula, aliado dos petistas, e estava cortejando agora o novo governo, dizendo que ia fazer isso e aquilo. Ao contrário, é possível até que o Renan ajudasse o governo. O problema é a fatura que ele sempre apresenta. Ele sempre fez do governo reféns. O Renan ia mudar agora de uma hora para outra. Agora eu sou o novo Renan. O novo Renan, esse que está dizendo agora que a Dora Kramer havia assediado ele, e porque o marido dela trabalhava com ele. Ele é um canalha, é um cara da pior espécie da política brasileira. Se salvou com os votos lá de Alagoas e queria continuar no poder. Ah, vai ser o líder da oposição. Olha, ele não teve força para vencer um baixo clero, que é o Davi Alcolumbre. Vai ter força para liderar a oposição no Senado? Claro que não. Agora, é óbvio, eu acho que o governo Bolsonaro tem que ir atrás, né? Olha Bolsonaro lá. reze por Renan ser o líder da oposição. Se eu fosse o Bolsonaro, eu digo, vem assim. Rapaz, você tem como líder da oposição. O Renan Calheiros é muito bom para o Bolsonaro. Como nós precisamos aprovar reformas que são impopulares, Renato, temos que abarcar todo mundo. Olha, vem cá, não é assim mesmo, tentar consolar. Agora, é óbvio que não pode ser. Assim, foi uma ousadia do Onyx, uma vitória insofismável dele, porque ele lutou contra tudo e contra todos, né? Acho que até para convencer o próprio Bolsonaro, o Onyx apostou num nome que era baixo clero, não tinha representatividade nenhuma, né? Você tinha vários outros nomes ali, Esperidião Amin, Tasso Gereissati, Simone Tebet, o próprio Álvaro Dias, são grandes nomes, né, do universo lá do Senado, grandes estrelas do céu do Senado, e o Davi nem tinha ouvido falar nele. O PMDB perdeu a presença do Senado quando insistiu com o Renan. Se fosse a Simone, tinha sido por unanimidade. Não teria tido Davi Alcolumbre. Se fosse a Simone Tebet, a indicada da bancada, e não o Renan, que usou, inclusive, da artimanha de trazer um senador do Solidariedade para o MDB, para garantir a vitória dele, que, segundo a Folha, era 6-6, e esse voto deu a ele a maioria, e 7. Portanto, o PMDB é quem dançou, perdeu a presença do Senado, que tinha 30 anos, porque insistiu com o Renan. Renan não dá. Nós estamos nos novos tempos, não dá mais não. Renan é o atraso, é o passado, é a cara da bandalheira, é a cara da picaretagem. Não dá. Então ganhou o governo Bolsonaro. Não tem nada de vitória de Rio. Foi uma grande vitória. Davi foi uma grande vitória contra... Engolia, né, o Renan Calheiros, que era uma raposa, e todo mundo achava que ele era poderoso, que ele era imbatível. Então, o Onyx teve a ousadia de colocar o nome do Davi Alcolumbre e articulou-se nesse papel. Tasso Gereissati, como você já disse aqui no primeiro tempo, foi fundamental, foi o primeiro a abrir mão, né, demonstrando, né, ok, vamos para lá, nós precisamos defender, tirar esse cara do poder, o Renan Calheiros, e os outros que se seguiram. E outra coisa, o Davi vai precisar do Tasso e dessas outras estrelas, né,
para comandar, porque ele não tem muita experiência ainda nas articulações. E a Tem muita Folha gente- tem uma matéria aqui, ontem, Tem muita gente dizendo isso, Você que o cara viu? não tem articulação, mas o cara venceu as eleições, não tem articulação. olha aqui o que é que diz a coluna Painel da Folha de ontem, domingo, 3 de fevereiro de 2019, assinada pela jornalista Daniela Lima. Senadores de longa trajetória que trabalharam pela vitória de Davi Alcolumbre, DEM do Amapá, na tumultuada disputa pela presidência do Senado, vão organizar um grupo para auxiliar o parlamentar de 41 anos na condução da casa. O gesto é não só um reconhecimento da inexperiência do eleito, mas também do potencial bélico dos adversários que foram abatidos no caminho, Renan Calheiros à frente. Tasso Gereissati, presidente do Ceará, convocou reunião para terça-feira, amanhã, para tratar do assunto. Aí diz aqui mais, a coluna Painel. A adesão de Tasso à candidatura de Davi foi decisiva para emparedar os possíveis apoiadores de Renan no PSDB. Tido como favorito, o alagoano colocou a conta da derrota nas defecções dos tucanos e também do PSD. Estou mostrando aqui que o Tasso continua bem na articulação. Amanhã tem uma reunião para montar um grupo para ajudar a presidência. Inclusive, tem a disputa das comissões técnicas, Luciano. Elas são importantíssimas. Quer dizer, o Renan vai tentar, com o pessoal do PT, tentar ocupar espaço. É hora desse grupo que ganhou a eleição consolidar as principais posições do Senado. Mas o eu Jarbas acho que votou no tem que- Renan, foi? Quem? O Jarbas votou no Renan. Vasconcelos? Não, ele tinha dito votar Davi. Ele tinha declarado votar Davi Alcolumbre. Declarou votar ao Foi Renan. Davi Alcolumbre. Já Vasconcelos. Votou. Agora, tem uma nota aqui na Folha também que eu acho, é aquela coisa que o André vive insistindo. Militares, o alto comando militar do governo, eles estão muito preocupados com a relação de dissintonia entre o presidente e o vice, Hamilton Mourão. Militares foram escalados para uma conversa franca com o general Mourão esta semana. Cresce dentro do Palácio Planalto o incômodo com as repetidas Ou declarações seja, do querem colocar o vice-presidente. Mourão no lugar dele, né? Pois é, o Mourão não pode ficar falando, e inclusive... O João está deslumbrado, cara. Está deslumbrado com o cara. poder. Ele é o vice, ele tem que ser leal ao presidente, não pode destoar do governo. Ele é do governo. Ele não pode dar uma negação indo contrário ao que o governo pensa. Isso não é razoável para um vice-presidente. Nem é bom. Não é bom. Outra, Vocês viram? outra do Renato Azevedo, né? Diz, ai, né? Como a gente gosta, tem gente aqui que gosta do voto em cédula e viu que só em 80 votos já tem fraude. Mas no instante apareceu. Eu estou vendo do outro lado, né? Ai. Como é fácil você detectar uma fraude no voto em cédula, né? Porque se tivesse havido uma fraude eletrônica, você nem iria saber. Né? Vocês viram a Também publicação vejo do Olavo pelo de Carvalho? cidadão. Como é? Do Olavo. Qual foi? Eu não Sobre o mandei. quê? Olha só, Olavo de Carvalho. Eu não mandei o Alexandre Frota tomar no. Ele tomou porque quis. Ou foi um momento de desatenção? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um pouco para frente. Isso aí. Demais, né? Velho e moral esse Bom, Olavo de Carvalho. Teve na Folha, teve muita repercussão. Ele faz proposta esse negócio. Teve muita repercussão a entrevista do ministro da Educação na revista Veja, né? De dizer que o brasileiro é um canibal quando viaja, rouba isso, rouba aquilo. O Plínio tentou fazer uma brincadeirinha e disse que aí confessou que ele costumava trazer os tubinhos de shampoo dos hotéis, né? É verdade, acontece isso mesmo. Ele disse que tira isso como moral e cívica, né? E ele disse também sobre as universidades, que a universidade é para a elite, não para a elite econômica, né? Mas para a elite intelectual. E eu vi postagem, cara, por exemplo, agora mesmo, a filha de um gari lá de Jericoacoara passou para a medicina. Aí, com essa postagem, quer dizer, olha, o ministro está ao contrário. Essa menina é da elite intelectual. E outra coisa, a universidade, em qualquer canto do mundo, sempre foi para uma elite. Porque se não fosse para a elite, não haveria vestibular. Todo mundo faria universidade. Então, sempre, eu não entendo como é que isso causa impacto a ponto de uma doutora aqui, Juliana Diniz, fez um artigo todinho, Senhores do Espaço Público, para fazer uma crítica ao ministro, para dizer que a universidade é para todos. Isso é uma balela. A gente sempre ouviu universidade gratuita e para todos, de qualidade para todos. Não, nunca, jamais foi. Aí o que é que o ministro diz? É que na época dos militares houve um peso muito grande, uma ênfase
nas universidades e foi esquecido o ensino médio, o básico. Isso aqui é o principal. É do básico. Então, tem que ter um bom ensino básico, depois do ensino médio, para só então ter o vestibular e ir para a universidade. A universidade foi, é e sempre será para uma elite intelectual. Senão, não tinha sentido o vestibular. Senão, todos poderiam entrar na faculdade sem vestibular. Bastava se inscrever. Como ela não é para todos, e sim para uma elite, há o vestibular. Então, os melhores quer dizer, elite, né, o SCOL, os melhores, as melhores notas é que dão direito para entrar no vestibular. E o termo elite vem daí. Elite vem daí. Elite é justamente isso que você nominou bem. Não tem nada a ver com questão financeira. Em toda a sociedade tem a elite. Nem todo mundo vai ser universitário nas sociedades. O que precisa ser corrigido no Brasil são as distorções salariais, das desigualdades salariais. Mas nem todo mundo dos Estados Unidos faz faculdade. Quem faz a economia americana girar e ter a força que tem são os trabalhadores. Né? Mas lá, olha como é que é o padrão salarial, a renda per capita dos americanos. Quer dizer, o Brasil precisa corrigir e o governo Bolsonaro tem uma responsabilidade nisso aí, quando vai destravar a economia, vai melhorar os contratos, vai tirar o peso do Estado atrapalhando a economia, é um dia a gente chegar, esse país com uma economia forte, em que a gente possa ter um padrão salarial melhor do atual. Isso só acontece se a gente destravar a economia, e não o contrário, como diz a esquerda, reestatizar, aumentar o peso do Estado. Não, pelo contrário, o Brasil precisa fazer o caminho inverso que fez até agora. Esse é o grande desafio que começa com o governo do Bolsonaro. Vai ser resolvido em 4 anos? Claro que não. Mas o governo pode dar um bom start nesse sentido. Luciano, eu estou vendo aqui, olha que coisa boa, a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, lá do Rio, vai usar como tema de enredo bode ioiô. O famoso bode aqui, que por volta de 1920, ele perambular pela cidade, chegou a ser eleito, né, vereador, era muito popular, andava ali pela praça, davam até bebida. O bode andava até nos bondes, ele ia entrar no bonde, se eu não deixar o bode entrar, o bode ioiô. Eu me lembro que eu era pequeno e fui no museu, o museu que era lá em frente ao Palácio da Abolição, depois foi transferido ali para o centro, ali na Assunção, ou aliás, na Rua São Paulo, e eu vi o bode ioiô no Palácio da Luz. Palácio da Luz. Você viu o bode? O bode está lá empalhado. Está lá empalhado. O bode é uma grande figura. Empalhando lá. A história desse bode é uma figura. Pois é, a Paraíso da Tuiuti vai focar como enredo o nosso queridíssimo bode ioiô. Que maravilha, hein? Tema do desfile lá na Marquês de Sapucaí. Assim, o ministro chamou também a atenção, ele foi conversar com o Bolsonaro, né? Ele disse, Vélez, o Bolsonaro falando, Vélez, você tem faca nos dentes para enfrentar o problema do marxismo no MEC? Eu disse, presidente, é o que eu faço há 30 anos. Eu, como professor de universidade pública, fui marginalizado na concessão de bolsas de doutorado e pós-doutorado. Nunca consegui uma bolsa por causa do aparelhamento do MEC pelos petistas. E dentro das universidades federais. Só passa lá quem for ideologicamente junto com eles. Quem for da turma. Ele disse uma frase boa também, que assim, que eu não peguei agora, não guardei, mas eu me lembro de cor, é que você sai do ensino básico para o ensino médio, que vai para a faculdade, que vai para o desemprego. Então é melhor você ter um emprego, um ensino bom, no básico, no médio, e se for o caso, nem ir para a faculdade, ir para esses cursos técnicos, né, que te dão mais maravilhosos, que são cursos maravilhosos. Aqui a gente teve a herança do Canudo, né, só do Canudo, aí o cara pega, se forma no Canudo e não tem emprego depois. Pois é, isso foi um grande avanço, um grande mérito do governo Lula, que abriu escolas técnicas em todo o país, inclusive aqui no Ceará. Muitas escolas técnicas foram feitas no governo Cid Gomes. E eu conheço algumas, inclusive, do interior do Ceará. Tem isso aí. Nos Estados Unidos, é uma menor parte de pessoas que acabam querendo fazer universidade. Porque lá a universidade é paga. Na Europa também. Aqui no Brasil é que tem essa maluquice que todo mundo, entre aspas, quer ser doutor fazendo a universidade. Não é por aí. Para depois se empregar no governo. Aí por isso que o governo tem que ser gigantesco para abarcar todo mundo. E é uma regra econômica que não faz o país funcionar. O governo tem que ser pequeno, o governo tem que cuidar do que realmente interessa. E deixa a iniciativa privada fazer a economia girar. É isso que deu certo nos países que funcionaram no mundo até hoje. O contrário deu errado, que é exatamente o socialismo, o Estado presente em tudo. É o contrário. Os países que apostaram nessa diretriz estão tudo aí de pino na mão, tudo quebrado, a economia quebrada. O socialismo é um fracasso. O capitalismo, ele gera
desproporção gera, mas é o único sistema que divide riqueza, que distribui riqueza. O que a gente precisa é equalizar um pouco no Brasil as desigualdades que tem, tá entendendo? Mas o caminho não é pelo socialismo, pelo contrário. O socialismo a gente já sabe onde é que vai. O pior é a desigualdade de oportunidade. A gente tem que igualar as oportunidades e cada um, a partir daí, se vira, vai trabalhar e tal. O Grijalva Parente diz: bom dia, minha opinião, senador Eduardo Girão será grande surpresa no Senado, tendo em vista suas primeiras intervenções nas sessões preparatórias para a eleição da mesa. Pareceu bem. E o Frase dizendo que o Senado virou um picadeiro. Eu concordo com as duas coisas, eu só faço um senão em relação ao senador Girão. Acho que pega muito mal, que é a questão pessoal, você se eleger por um partido e no dia seguinte que você entra no mandato, você já muda de partido. Como nos cargos majoritários não tem, a lei não é alcançada pela lei da fidelidade partidária, ele pode mudar quantas vezes, mas eu não acho isso muito legal. Então, se você se elegeu pelo PROS, não pode ir agora para o contra, né? Ele está indo para o Podemos e daí as suas justificativas e tal. Eu entendo, disse que o pessoal do PROS não ficou contra. O Wagner está até achando ótimo, porque em termos de... Ele vai dominar aqui um partido, é como se fosse um seu aliado, que vai estar agora no outro partido e pode contar com mais tempo de TV. Tudo bem, mas eu acho meio esquisito você se eleger para um partido e no dia seguinte... Você sabe o que eu achei esquisito? O que eu achei esquisito foi o capitão Wagner, um cidadão que eu admiro como político, como cidadão, um homem de bem. Um homem de bem. O Wagner é um cara, é um homem de bem, um cara do bem. Eu achei esquisito e ele até hoje não explicou. Aquela foto, ele do lado do Collor, os dois sorridentes. Isso é que eu achei também. Quando o Collor assinou, o Girão disse: com ele eu não fico. O Girão disse isso. A saída dele tem muito a ver com a entrada do Fernando Collor. Aí seria uma justificativa plausível. Né? Se esse cara entrar, eu saio. Ele já tinha dito. Eu acho que o Podemos, o partido no Brasil virou sopa de letras. Né? A gente vai ter um dia ter um quadro partidário mais voltado com algum perfil ideológico. Isso só vai acontecer se essa lei que foi aprovada e começou a vigir agora, ela tiver consequências nas próximas eleições. Veja, acabar com o fundo partidário, tempo de televisão para partideco, que não tem voto. Tem um bocado de partido no Brasil que é cartório de um dono de partido que tem ele só para fazer negócio nas eleições. Não tem voto, tem coisa nenhuma, mas nos enche o saco o negócio de programa de rádio e televisão e ainda recebe dinheiro público do fundo partidário. Isso está errado. Essa nova lei, que é muito branda, mas é ela que nós temos, vamos apostar que ela, nas próximas eleições, o eleitor vai fazendo a depuração na medida que escolhe os partidos que ele tem alguma vinculação. O resto tem um partido aí, um partido novo, né? Está prometendo, né, fazer umas mudanças aí, está tentando ser mais ético. O Podemos também é uma tentativa nova nesse caminho. Vamos apostar para que haja, né? Nós tínhamos um partido muito ideologicamente consistente, que era o PT, mas se diluiu nas roubalheiras, lamentavelmente. Virou o partido do Trambique, né? O PT virou o partido do Trambique. Não é mais o partido dos trabalhadores, é o partido do Trambique. Partido dos trambiqueiros, essa máxima. O vereador Pássaro Filho, que já disse algumas vezes, mas até durante a sessão plenária. Mas são os fatos. Eu não estou dizendo que todo mundo está no PT é trambiqueiro, não. Tem gente séria no PT. Tem gente séria aqui mesmo, tem. Agora, essa cúpula nacional do PT, me poupem, não existe. Esses caras estão enterrando o partido. Pelo menos a ala majoritária, né? A ala que o Lula manda está enterrando, porque o PT hoje vive sob graça desse Deus onipresente chamado presidiário lá em São Bernardo. Você está acompanhando o esgarçamento entre o PCdoB e o PT? O PCdoB era o vice lá do Haddad. A própria Manuela está começando a fazer críticas ao PT. Você vê que o PT Haddad, foi isolado na eleição do Rodrigo Maia. O PCdoB vai tomar posições mais importantes do que o PT, porque se coligou com a eleição do Rodrigo Maia. O PCdoB apoiou o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia tem aquele compromisso com o PCdoB, né? Não abre a CPI da UNE, né? Senta em cima da CPI da UNE, porque se abrir a CPI da UNE, aí, meu amigo... É aquela CPI que o então senador Inácio Arruda sentou em cima. Sentou em cima. Porque a UNE é uma sublegenda do PCdoB, né? Quer dizer, a UNE é um departamento do PCdoB e recebe muito dinheiro público e não presta conta. Então, tem muita coisa aí nebulosa na gestão do dinheiro da UNE pelas diretorias, sucessivas diretorias, que são todas atreladas ao PCdoB. Olha só, ô lapada. Fernando Henrique Cardoso publicou o seguinte no Twitter: triste eleição no Senado. Não há esquerda e direita, nem governo e oposição. Ou se reorganizam forças políticas, ou como votar reforma? Ponto de interrogação. O povo se desilude, paga o custo da desordem e se abrem portas para aventuras.
livremos-nos delas. O que é que ele quer dizer com isso? Aí teve essa resposta Ele aqui. que nomeou o Renan ministro da Justiça. Aí a resposta, Renan, foi o que no seu governo mesmo? Apenas ministro da Justiça. Pronto. Fernando Henrique, te cala. Né? Porque você não disse nada com nada. Não disse nada com nada. Ficou em cima do muro, né? Foi tucano, né? Eu acho que o Tasso hoje está dando uma grande ilusão ao tucanato. Não está na hora de ficar em cima do muro, não. Está na hora de perceber tomar posições a favor do Brasil. É isso que o Tasso tem feito. Aliás, desde aquela época do escândalo que envolveu o Aécio, que ele defendeu a expulsão do Aécio Neves, né? Botaram o pano nos mornos, deu no que deu, né? Houve a eleição presidencial, o PSDB foi completamente desmoralizado com a candidatura do Geraldo Alckmin, ficando em quinto lugar, né? Quer dizer, o Tasso é hoje, talvez a única expectativa de futuro desse PSDB é uma revirada nacional com o Tasso à frente, não mais aquela turma de São Paulo, do Fernando Henrique, do Serra. Esse Serra, coitado, ele deve estar muito doente. André, eu vi o Serra na imagem da TV Senado, eu fiquei preocupado. Ele parece assim uma múmia ambulante. Tem muita idade, né, Renato? Eu não sei o que é que ele está com algum problema muito sério de saúde, o Serra. Ele não tem mais vitalidade. A gente passa o homem para baixo, homicídio, olhando para o chão. Mas é uma pena não Serra sair da vida. Quadro, mas sai da vida pública dessa forma, né? Está doente, está doente. Está doente. Mas eu vou fazer aqui saindo desse tamanho, viu? E também um áudio para o grupo, né? O grupo está revoltado, viu, Saldanha? Porque tem muita gente de fora e não está conseguindo assistir o programa pelo rádio aplicativo. Compra um rádio de pilha. Nós aqui fazemos a nossa parte. Essa questão técnica, né? É aqui com Saldanha, com os outros que já tentaram, dentro das condições dele, tentaram e não conseguiram ainda. Não sei como é que vai conseguir. Nós gostaríamos muito que tivesse tudo acontecendo sem nenhum problema. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. Essa parte é com os técnicos. Deixa eu fazer aqui, já aproveitar essa deixa aí. Se tiver algum revendedor de rádio de pilha em Fortaleza, quiser fazer uma promoção aqui no programa, a gente sorteia toda semana ou dois rádio de pilha. Mas veja bem, porque tem muita gente de fora. A gente divulga o nome da loja. Não, cara, tem muita gente de fora do estado, do interior e fora do estado, que acompanha pelo aplicativo. E as novas tecnologias. E quem está em Fortaleza tem a opção do rádio de pilha. Não, quem está em Fortaleza tem o rádio. Foi o que eu fiz. Eu comecei, era só Totolec. Que zorra é essa daqui, né? Aí eu liguei pra cacete, olha, tá um problema aí desse negócio. Mas tiver algum... Mas eu tinha um rádio, consegui. Mas quem tá fora do estado, né, não tem condição de ter um rádio e ouvir pelo rádio. Tem que ser pela internet. Quem tiver alguma loja que quiser para uma promoção com o nosso programa, a gente sortear aqui rádio de pilha, a gente toca. É isso aí, bom no intervalo, a gente volta já, 7h13 agora. Vamos embora. Preparar, vou prestar um saco. O jornal. O Bajé já foi lá, iniciou. Estou vendo aqui, né? Lá na rede. Triste. Cara, é o administrador do site. O site, questão do site. Tem que ligar para ele, né? Tem o telefone dele, não? Quem é o administrador do site? Não sei, é a pessoa da Rádio Net. A Sony deve resolver isso aí, olha aqui. Ai. 713. O pessoal está acostumado com internet, né? O pessoal fora do estado. O cara aqui do Natal. Diga aí pro Renato que Natal não pega rádio. Eu iniciei ele 2 vezes ontem. Aí cheguei agora e iniciei. Então entre em contato agora com a IMAC Congelados. O telefone é 3878-1212. 3878-1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados, e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Ligue para IMAC Congelados, 3878-1212. Deixa eu dar uma dica para você que tem o seu relógio preferido para sua história mais valiosa, ou seus óculos de quebrado. Tudo isso tem conserto e pode ficar como novo. Basta você levar no lugar certo. Basta você levar na loja. Com mais de 29 anos de mercado. A loja Na Hora é especializada em manutenção e conserto de relógios, joias, óculos e até canetas. Tudo com um padrão de qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em titânio. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente, que todos
recebem um certificado de garantia, que confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda uma ampla oferta de baterias com marcas mundiais, como a bateria suíça. Eu um relógio legal, cara. Está Faz um presente bocado de coisa. em 90% dos relógios. Eu gosto de relógio, mas não teve um que não foi feito. Da loja Na Hora, Batimento cardíaco, até pressão arterial. Diferenciado, que conquista e fideliza através de uma postura pautada pela competência e pela confiança. A loja Na Hora está nos melhores shoppings. Legal, né? da A cidade. tecnologia é massa, né? O shopping Bel Passeio, na Santos Dumont, em frente Olha, né, Ceará? Gozão só dá alegria, né? e o shopping Iguatemi. Tem sempre uma Na Hora pronto para receber você. Loja Na Hora. Alô? 29 anos. É rápido. Alô? É seguro. Eu falei loja Na Hora. Tá normal agora? Tá. Eu sei, coronel. Beleza. Então, eu acho que é porque estão tentando reiniciar aqui o computador, coronel. Quero ver o dia como é grande, né? Beleza, então. Beleza. Beleza. O senhor também. Fica com Deus, coronel. Na hora, veja de perto, o atendimento diferenciado. Beleza, beleza. Coronel mandando um beijo no seu coração. Obrigado, coronel. Um abraço grande. Abraço. Tá normal o aplicativo. Eu acabei de ver. Aí, uma com tomate. Bolos. Foi O chocolate. Shopping Rio Mar e o Shopping Lá também você encontra produtos tem da sempre Mark, uma loja na hora pronta. lojas no centro, no mundo. A Casa Garcia Gourmet, Os ouvintes são foda, já tinha dizendo aqui. Olha aí. Agora tá certo, deu certo. Você não foi avisar. Tá arrumando esculhambação, os caras esculhambando a gente. Pô, ninguém dá nenhuma satisfação. Não sei o quê. Você vê como é o dia secreto. Não, foi dado daqui na rádio, mas os caras que estão no aplicativo não ouviram, né? Entendi. É o computador, né? Liga pra gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia do centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Você, dona de casa, que profuma um feijão de qualidade. embora, Renato. Vou fazer suas compras. Foi, vai deixar o Leve feijão presidente da Quicau, Assembleia. saboroso, delicioso. Feijão Quicau é mais sabor na sua mesa. Feijão Quicau, a marca do feijão. Telepedidos 91 46 42 34. Feijão é Quicau. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. Voltamos, Luciano. Reta final do programa de hoje. Voltamos e voltamos também no aplicativo, né? Deu tudo certo. Chega daquela musiquinha chata que o tempo todo ficava se repetindo. Bom dia para o Auriclécio Macedo, Antônio Ferreira, Valmires Avelino. Bom dia para Jane Azeredo. Ela diz, bom dia, meninos. Surpreendente como vocês conseguem dominar tantos assuntos ao mesmo tempo. A gente se esforça, né? O Antônio Lacerda, lá de Natal, já está no aplicativo, viu, Lacerda? A Ilane Sampaio, dizendo que o Eduardo Girão foi perfeito. O Manuel Máximo dos Santos diz como é que vai pegar a Assunção aqui em Minas com o Radinho. Já está no aplicativo. Chiquinho Ribeiro, bom dia. Bom dia para o Marcolino Neto em Santa Quitéria e tantos outros que estão aqui prestigiando o programa. Mas que foto bacana eu estou vendo aqui no Facebook. O amigo Antônio Viana postou. Tá o Cid, o Ciro, Mauro Benevides filho e Mauro Benevides o pai. Os quatro aqui pousaram para uma foto. Legal, né? Legal ver ainda o ex-senador Mauro Benevides, já com a idade um pouco avançada, mas senhor de sua lucidez. Interessante. A outra notícia, André, que eu tinha até clipado, segunda fase da operação contra-ataque. Quer dizer, o governo continua, nesse fim de semana houve a segunda fase. Lá na sexta-feira, para sábado passado, tinham prendido 42 pessoas, desta vez prenderam 40, continuam prendendo bandidos que podem estar ligados
aos ataques. E, graças a Deus, os ataques têm diminuído, tanto que nós tivemos esse fim de semana do primeiro carnaval, estava o povo nas ruas e sem nenhum problema, sem nenhum medo, pelo menos, né? Parece que está arrefecendo realmente, né? Sim. Agora, de manhã, vindo para cá, novamente, vi alguns carros de polícia e da Força Federal, da Força Nacional, né? Fazendo policiamento ostensivo, inclusive com intermitente ligado, até em frente aqui à rádio também. Agora, esperar que quando o pessoal for embora, tem um prazo aí ainda pela frente, mas que não tenhamos aí um aumento, né, no índice de violência. Eu creio que não. Acho que o César Luiz pode até dizer, né, César? Tem diminuído até, né, com esses ataques, a quantidade de homicídios parece que está caindo bastante, né? Um abraço a você, Luciano, André. É verdade. Bom dia a todos. Os seus ouvintes, que são milhares de ouvintes, é verdade. Diminui muito. Eu estou até aqui catando alguns homicídios que eu não consigo. Segunda-feira, quando você chegava aqui, tinha sempre um monte de notícias sobre isso. Né? É na faixa de 40, 50 homicídios. Está difícil até encontrar homicídio. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Nós estamos vendo que está melhorando a coisa, né? Sem dúvida. As coisas estão do jeito que o povo gosta, né? Vamos torcer que isso continue por muito tempo. Pois é, o pessoal se pergunta assim, quando as forças forem embora, né, como é que vai acontecer? Imagino que as forças estão ajudando aí para o pessoal também aqui colocar a casa em ordem, né? Colocar o presídio em ordem, ter agentes penitenciários vindo de fora, o policiamento na rua, já prendeu um monte de gente, transferiu um tanto, né? A segunda fase é a manutenção, né? Que é o grande problema de qualquer programa, é a sua manutenção, porque você lança, sai bonito, tem bons resultados no início e depois vai se esgarçando ao longo do tempo. O que a gente quer é que isso se mantenha e que essa manutenção traga esse tipo de preocupação para o nosso César Luiz, né? Que ele tem um programa policial, que é logo depois do nosso, de grande audiência, e segunda-feira, quando eu assisti sempre, ele estava sempre, olha, um monte de homicídio no local tal, e agora ele está até com dificuldade de garimpar. Que bom que isso tenha acontecido e que permaneça assim. Bom dia para o Jesus Alves, continua no Totolec. Não, amigo, eu acabei de checar aqui, é bom tu dar um F5 aí, uma atualização, que eu chequei aqui no aplicativo e vários do grupo estão dizendo que já está normal. Ana Maria Gugel, bom dia, amados jornalistas, bom dia a todos. Sendo claro, concordo com suas palavras a respeito do jornalista Reinaldo Azevedo. Pois é. Eu não consigo mais ler o Reinaldo Azevedo, uma pena. Eu leio para ver como é que está acontecendo. Pois é, era um cara que eu gostava muito, né? Porque ele tinha inteligência e tinha coerência. Era um liberal e dizia, não, minhas ideias são essas e colocou aqui. Mas ele está agora torcendo a realidade para caber dentro daquilo que ele pensa. Dizer que foi uma vitória de pirro do Bolsonaro, do Davi, e que o que vai servir mesmo é a oposição do Renan, o Renan já passou. Aquela força que a gente imaginava que o Renan tinha, foi demonstrado que não tem. Se ele não consegue se eleger, consegue vencer um cara que é do baixo clero, que força ele vai ter para ser de oposição no Senado? Com que poder ele vai exercer essa oposição? Então, Reinaldo, parece que você está mais na torcida contra do que realmente baseado em fatos. Luciano, o antagonista noticia que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trabalha para eleger Antônio Anastasia como primeiro vice-presidente de sua chapa, né? E a Simone Tebet poderia ir para o comando da CCJ. Se a Tebet for para a CCJ, acredito que o Tasso pode ficar onde está. Continua Porque é o seguinte, a principal, eu acho que por causa das reformas, a pauta agora aí, são essas reformas econômicas e também no campo do combate à corrupção e ao crime organizado. O Moro já está se reunindo hoje com os governadores, vai apresentar para os secretários de Segurança dos Estados, mostrar o seu plano, vai mudar 14 leis, tem um pacote aí para mudar o Brasil, para ver o que pode mudar. A milícia vai ser considerada também uma organização criminosa. Ele cita PCC, cita o Comando Vermelho, cita as facções todas, e certamente vão ser enquadrados como terroristas, né? Então vai ter uma mudança nisso daí. E a outra são as reformas que vão ter uma resistência popular. Você não vai ver agora senadores fazendo questão de mostrar o seu voto, por exemplo. Olha, eu estou aqui votando contra a sua
aposentadoria, porque são coisas que o povo não entende e ninguém quer perder os seus direitos e não entende que se não fizer essa reforma agora, que embora seja dolorosa e amarga para a maioria da população, se não fizer agora, ela será mais amarga e mais dolorosa em pouco tempo. A gente tem que se lembrar sempre lá da Grécia. Também tentaram fazer isso. Não, nenhum direito a menos. Aí, de repente, ficaram sem receber salário. Não tinha dinheiro. Passaram a ganhar 50%. De um dia para o outro, você recebia 100, passou a receber 50. Ninguém quer isso aqui para o Brasil. E sem as reformas, a gente não tem como crescer. São essas reformas a base mínima para que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver, volte a ter emprego, volte a ser um grande país. A gente precisa, com urgência, dessas reformas. E aí é fundamental, é estratégico ter nessas comissões. Por que é bom um presidente do seu lado, né? É porque ele pauta, né? Tem uma força enorme no Senado, ele pode atrasar, ele não pode colocar em pauta. Então, o Davi, com certeza, alinhado que está com o governo Bolsonaro, na hora que essas reformas chegarem no Congresso, ele vai pautar e vai dar agilidade. E aí vai para as comissões técnicas, que também podem travar. É esse o padrão, o rito que existe nos parlamentos, né? Que é a força também dos deputados. Então, uma comissão da CCJ, por exemplo, é fundamental, mas nesse momento, André, eu acho que a principal comissão, a maior relevância da comissão é essa do Tasso, Comissão de Assuntos Econômicos, para travar o debate, para iniciar o debate e continuar e dar agilidade dentro das casas legislativas a essas reformas que o Brasil precisa e que a equipe do Paulo Guedes vai apresentar. Luciano, o tempo passou, voltamos amanhã a partir das 5, desejando a todos um excelente bom dia. Vem aí na sequência o amigo César Luiz. Bom dia, amigos. Um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. E vocês das redes sociais, por favor, ajudem a ampliar a nossa voz, tanto no Facebook quanto no YouTube, partilhando e se subscrevendo no canal. Um grande abraço e até amanhã com a graça de Deus. Vem aí, César Luiz.